Eu quero aproveitar esses minutos que nós teremos juntos neste lugar para refletir justamente sobre o tema que nos foi proposto, pensar sobre a nossa responsabilidade missionária, pensar sobre a nossa tarefa de edificar o reino de Deus, de proclamar a boa notícia da salvação através da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Num tempo em que as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas, tão influenciadas pelo espírito da secularização, onde cada um corre atrás da sua própria vida, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos, em busca de conforto, em busca de suas próprias conquistas pessoais. Muitas vezes nós tristemente percebemos no cenário da igreja do Senhor Jesus Cristo um desvio de foco, um desvio de atenção daquilo que é mais importante, daquilo que é prioritário para questões secundárias. Questões estas que em si mesmas muitas vezes não são pecaminosas, mas que quando elas ocupam o lugar daquilo que é mais importante, essa busca se torna pecaminosa. Nós precisamos atentar, queridos, no século que nós vivemos, na geração em que nós estamos, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, sejam por causa da pandemia, sejam por causa das pressões que a sociedade nos impõe, nós precisamos ter os nossos olhos voltados para a missão que pesa sobre os ombros de cada um de nós. Missão esta que nos colocará em um tempo determinado por Deus, diante de uma prestação de contas. O que fizemos com as oportunidades que o Senhor nos deu? Como investimos ou até gastamos o tempo que Ele colocou à nossa disposição? Pensando justamente nisso, queridos, eu considero de uma importância vital, não simplesmente a possibilidade, mas o privilégio de sermos de sermos usados por Deus neste mundo em que nós vivemos. E diante disso, eu quero pedir que você volte os seus olhos para a passagem bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Abra no capítulo 14, por favor. Nós vamos montar acampamento nessa passagem que compreende os versículos 11 ao 20. E vamos abordar o seguinte tema: quando Deus usa pessoas e quando pessoas tentam usar Deus. Quando Deus usa pessoas e quando pessoas tentam usar Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?
E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus quanto gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Convido você a orar comigo ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus, nós em Tua presença, Senhor, estamos, e na Tua presença, Senhor, nós nos alegramos. Na Tua presença, Senhor, nós nos sentimos confiantes. Na Tua presença, nós encontramos sentido para viver. Na Tua presença, Senhor, o medo dá lugar à coragem. Na Tua presença, a tristeza dá lugar à alegria. Na Tua presença, a morte sempre tem que dar lugar à vida. Na Tua presença, Senhor Deus, nós encontramos delícias perpétuas, encontramos alegria, conforto para a nossa alma, alento para o nosso coração. Na Tua presença, Senhor Deus, nós encontramos a razão para viver. Que a Tua presença, Senhor Deus, aqui neste lugar, nesta noite, se manifeste através do poder do Teu Espírito, provocando corações a mudanças, produzindo frutos que somente o Senhor pode levá-los a acontecer. Vai, Senhor, aonde as minhas palavras não conseguem alcançar. Faz, ó Deus amado, o que nenhum de nós é capaz de fazer. Desperta nesta noite, se for da Tua vontade, Pai, vocações, compromissos. Desperta, Senhor Deus, o entusiasmo no coração dos jovens desta igreja para Te servirem de forma a considerar a autoridade absoluta do Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Um jovem missionário do século XVIII, comissionado pelo Senhor e conduzido a uma convicção de que deveria dedicar a sua vida à evangelização dos índios norte-americanos, certa vez declarou: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, para longe de tudo o que se chama conforto. Envia-me até mesmo para a morte, se for no Teu serviço, e para a edificação do Teu reino. O nome deste jovem era David Brainerd. E tanto ele como tantos outros personagens da história, como também nomes citados nas Escrituras, sempre despertaram em mim, queridos, desde os primórdios da minha caminhada com Cristo, admiração, entusiasmo e um desejo de que Deus pudesse também fazer na minha vida algo parecido do que Ele fez na vida desses homens. Justamente, queridos, porque quando eu olho para a história destes homens, como David Brainerd e como tantos outros jovens, homens, mulheres, servos do Senhor, que ao longo da história foram instrumentos nas mãos do Senhor, eu sempre me senti impactado, sempre fui tocado pelos relatos de pessoas que foram usadas por Deus. Eu inclusive
Inclusive, entendo, queridos, que ser usado por Deus é o desejo de todo aquele que é nascido de Deus. Ser usado por Deus é o desejo de todo aquele que é nascido de Deus. Ser usado por Deus é a santa ambição do coração do crente. Ser usado por Deus é justamente aquele propósito de vida que nos faz entender que a nossa existência encontra sentido e razão para ser. Ser usado por Deus é o objetivo daquele que compreende o que Deus fez em sua própria vida e o que Deus pode fazer através da sua vida. Como é especial, queridos, ver a história de homens, de mulheres, de pessoas que foram usadas por Deus. Pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo e levadas à consciência de que a sua vida não podia ser em si mesmada, nem voltada para o seu próprio umbigo, mas elas tinham um propósito. Havia um sentido para elas terem nascido no dia que nasceram e vivido onde viveram. Elas não estão aqui aleatoriamente, elas não são fruto do acaso, elas não são uma folha qualquer, vagando pelo nada. Nós somos pessoas que estão dentro de um propósito soberano, determinado por Deus. Eu vejo, por exemplo, histórias que me encantam, como a história de Abraão, onde Deus chega para aquele homem em Gênesis capítulo 12, 2 e diz: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Me encanta a história de Moisés, cujo relato bíblico de Êxodo capítulo 3 versículo 10 diz que em seu chamado o Senhor lhe disse: agora venha e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Me encanta a história de Josué, substituto de Moisés. Deus também vai ao seu encontro no capítulo 1, que recebe o seu nome, versículo 5, e Deus lhe diz: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Me encanta também a vida de Gideão, onde no relato bíblico de Juízes capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus também revela o interesse de Deus usar aquele homem, assim como usou Abraão, assim como usou Moisés, assim como usou Josué. Deus disse a Gideão: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? De todos os profetas bíblicos, há um que eu tenho um apreço especial, justamente porque o meu chamado ministerial foi confirmado através do chamado de Deus na vida daquele homem. Quando eu na casa dos meus 17 anos, lutando contra essa insistência de Deus me dizer que me queria na obra, e eu lutando, fugindo, resistindo, tentando sair daquela enrascada de viver uma vida para Deus. Olha só que loucura da minha parte. O Senhor me convence, o Senhor converte meu coração em relação a este pecado que eu estava cometendo. Como diz o próprio Jeremias, diante das lutas e da relutância do seu coração, lá na frente ele vai dizer: persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 1 de Jeremias, o Senhor diz para aquele homem: antes de formá-lo no ventre materno, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te consagrei e separei você para ser profeta. E por que não falar, queridos, de Paulo? Um homem vocacionado para ser um instrumento usado por Deus. Depois do seu encontro com Jesus, que lhe fez cair ao chão e ter as suas vistas, a sua visão interrompida,
Ele fica em uma casa em Damasco, e lá o Senhor, naquela cidade, tinha um servo chamado Ananias, e diz: Ananias, vai lá, tem um homem chamado Saulo, eu o encontrei no caminho e eu quero que você ore por ele, para que ele veja. Ananias conhecia a fama de Saulo, aquele homem que respirava a morte contra os cristãos, aquele homem sanguinolento, aquele homem perverso, aquele homem brutal. Ananias questiona, Ananias fica relutante diante daquele encontro, e Deus então fala: Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E Ananias, que tinha medo de Saulo, Ananias que relutou em encontrar-se com Saulo, quando chega na casa onde aquele homem sem vistas estava, a primeira coisa que ele diz é: irmão Saulo. Estes homens que eu citei foram homens que Deus usou, Deus instrumentalizou. No caso de Paulo, a sua história, as suas viagens missionárias, o relato do seu ministério se encontra num livro em que os comentaristas entendem que poderia ser identificado de uma outra forma. Não simplesmente Atos dos Apóstolos, mas Atos de Deus, atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através da igreja. E meus amados irmãos, justamente dizemos isto porque estamos convictos, ou precisamos estar convictos, de que fazer algo para Deus está condicionado ao que Deus fará através de nós. Você só pode fazer algo para Deus se Deus fizer isso através de você. Então, tudo aquilo que pensamos ou desejamos fazer para Deus só poderá ser feito para Deus se Deus agir através de nós. E queridos, nós nos deparamos, portanto, com a passagem que nos coloca dentro do ministério, dentro do coração da vida de Paulo como missionário. Ele chega à cidade de Éfeso, uma cidade que tinha cerca de 200.000 habitantes, uma cidade portuária importantíssima, mas principalmente relevante na sua época por causa da sua religiosidade, pois lá se encontrava um edifício que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Artemis, da deusa da Diana dos Efésios. E ali naquela cidade religiosa, idólatra, pagã, Paulo desenvolve o seu ministério por cerca de 2 anos ministrando naquele centro urbano. E algo extraordinário acontece enquanto Paulo estava desenvolvendo o seu trabalho para o Senhor, enquanto Deus estava realizando o seu trabalho através de Paulo. O texto que nós lemos, queridos, nos coloca diante de um versículo que já inicia dizendo: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A ênfase aqui, queridos, não é de que Paulo fazia milagres extraordinários, mas de que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. O foco não é Paulo, o foco é Deus. O centro da obra missionária não é Paulo, é o Deus de Paulo. O centro das atenções do culto não é quem canta, não é quem prega, não é quem toca.
mas é Deus que é digno da adoração, que usa pessoas, que capacita pessoas, que reveste pessoas com a sua graça. Deus que chama, Deus que capacita, Deus que produz os resultados. Se não é Deus, não existe nada, ninguém faz nada. Se não é Deus, é só teatro. Se não é Deus, é só simulação. Se não é Deus, é só aparência efêmera. Deus, pelas mãos de Paulo, e aqui, queridos, nós temos a primeira verdade que eu quero destacar. A obra é de Deus. A obra é de Deus. A obra missionária é de Deus. Quando pensamos na obra missionária, podemos compreender, queridos, inclusive o John Piper, ele faz uma distinção entre os termos missões e missão. Ele destaca que quando pensamos em missões, missões mundiais ou missões transculturais, nós estamos identificando aquela tarefa missionária que envolve pregar o evangelho em lugares onde o evangelho ainda não é conhecido, onde igrejas ainda não foram plantadas. Quando se pensa em missões, fala-se justamente em ir com a boa notícia, onde a notícia ainda não foi ouvida. Mas quando se fala em missão, na Missio Dei, na missão de Deus, nós pensamos de um modo mais abrangente, porque nós estamos pensando tanto nas missões mundiais, mas nós estamos pensando naquilo que Deus está fazendo na edificação do seu reino. E isso, queridos, não é só na Ásia, não é só no Oriente Médio, mas é aqui, é dentro da sua casa, é no seu lugar de trabalho, é na sua universidade, é entre os seus, através de você. A missão de Deus na edificação do seu reino ocorre onde os súditos do rei estão. E nesse sentido, queridos, nós precisamos levar em consideração que a obra é de Deus, o ministério é de Deus, o talento é de Deus, a igreja é de Deus. Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. A igreja é dele, pertence a ele, a obra é dele, o ministério é dele, a missão é dele, é ele quem faz, é ele quem realiza, é ele quem opera, é ele quem cura, é ele quem restaura, é ele quem converte, é ele quem transforma, é ele quem levanta, é ele quem abate, é ele quem realiza, é ele quem manda recursos, é ele quem provê, é ele quem sustenta. Olhe para ele, pense nele, entenda que é ele é que você tem que adorar e é ele que você tem que servir. Nós temos um problema, como disse Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos facilidade, irmãos, de desviar a nossa atenção de Deus, a nossa admiração a Deus, e transferir aquilo que só pertence a Deus para coisas, para pessoas, assim como estavam fazendo na igreja de Corinto. Estava uma bagunça lá, a igreja estava dividida, tinha gente tomando partido por Paulo, tinha gente tomando partido por Barnabé, tinha gente cuja admiração era categoricamente destinada a Apolo. Paulo escreve essa carta àquela igreja dividida, rachada, desviando, uma igreja que estava desviando o foco, desviando a admiração, desviando de Deus para os homens, aquilo que só Deus é digno. Deus diz em sua palavra que não divide a sua glória com ninguém. E Paulo então escreve para aquela igreja e diz: olha, é Deus quem dá o crescimento, um planta, o outro rega, mas a obra é de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem realiza, a obra é sobrenatural.
O milagre da vida espiritual, o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento não é eloquência de pregador que produz, não é talento musical que produz, não é beleza arquitetônica que produz. Regeneração, transformação de vida, novo nascimento, conversão, é obra de Deus, é obra de Deus. Deus usava Paulo, Deus usava as mãos de Paulo, e milagres aconteciam, coisas extraordinárias estavam acontecendo, porque Deus estava fazendo algo. Eu sei, queridos, que nos cabe realizar reuniões de planejamento, nos juntarmos para programarmos estratégias, pensarmos em como podemos desenvolver da melhor forma, com excelência, a obra do Senhor, mas nada disso substitui ajoelhos que se dobram em dependência e em oração diante de um Deus que somente Ele pode fazer a obra crescer, expandir, se desenvolver, dar fruto para a glória do seu próprio nome. E nesse sentido, queridos, eu sei que nós podemos facilmente tirar os olhos daquilo que é essencial e nos apegar a amuletos, a muletas, na tentativa de nos sentir seguros, porque temos aquilo, porque temos aquele recurso, porque temos aquele estudo, porque temos aquele know-how, porque temos aquela expertise, porque temos aquele currículo. Uma nação estava sendo desafiada por um gigante. Um exército inteiro estava tremendo nas bases. Ninguém queria lutar contra aquele camarada. Um jovem é enviado pelo seu pai para levar alimentos para os seus irmãos que estavam na batalha. E ele escuta, quando se aproxima do campo de batalha, ele escuta o deboche, ele escuta os impropérios, ele escuta os insultos, ele escuta as blasfêmias que emanavam da boca daquele gigante filisteu. Ele fica indignado e pergunta: ninguém vai lutar contra ele? Se ninguém vai, eu vou. O rei chama aquele jovem. Saul diz: você tem experiência de batalha? Ele diz: bom, já matei um leão e um urso, eu já tenho experiência com Deus. Então toma aqui, coloca a minha armadura. Colocou a armadura em Davi. Ele não conseguiu dar um passo. Assim como tem muita gente nas igrejas que não conseguem dar um passo, porque tentam ser o que o outro é, tentam ter o que o outro tem, tentam fazer o que o outro faz. Gente querendo usar a armadura do outro, gente querendo ter o talento do outro, gente cobiçando fazer o que o outro faz. Mas a palavra do Senhor diz que a igreja é um corpo. O Senhor distribui os dons conforme a soberania, a sabedoria do seu espírito. Nem todo o corpo é olho, ou boca, ou nariz. Deus sabe porque Ele fez você como Ele te fez e te deu os talentos que Ele te deu. Você é útil diante daquilo que Deus propôs a você fazer nesta vida. Muitas vezes, quando nós queremos ser o que o outro é ou fazer o que o outro tem, ficamos empacados, não saímos do lugar, simplesmente pensando no que poderíamos ser e não sendo aquilo que Deus nos fez para ser. Davi diz: tira essa armadura de mim. E aí ele sai, vai lutar contra o gigante, pega 5 seixos, 5 pedras num riacho, e ele sai na direção daquele gigante, correndo ao encontro dele, dizendo o seguinte: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. De que maneira você tem enfrentado as suas batalhas? De que maneira você tem enfrentado os seus gigantes? Na força do seu braço? Da sua estratégia? Confiando na sua própria capacidade? Confiando no seu talento, no seu conhecimento teológico?
nos seus diplomas, nos seus apadrinhamentos, nos seus conhecimentos, na sua esperteza, no seu jeitinho de resolver as coisas, de que maneira você tem enfrentado os gigantes, de que maneira você tem se postado diante de Deus para servi-lo. Lembre-se, queridos, que a obra é de Deus, é Deus quem faz. Os resultados vêm dele. Os resultados vêm dele. Nós podemos emocionar as pessoas. Nós podemos até sensibilizar as pessoas. Nós podemos fazer um auditório chorar, um auditório sorrir. Nós até podemos, usando as estratégias de marketing e todos os recursos administrativos, nós podemos até mesmo montar uma estrutura que nos possibilite ter um grande ajuntamento de pessoas. Mas só Deus transforma pessoas. Só Deus transforma ajuntamento em igreja. Só Deus, a obra é de Deus. Paulo entendia isso. E é o que o texto nos diz, a obra era de Deus, porque o poder, irmãos, é de Deus. A primeira verdade aqui é essa, a obra é de Deus, e a segunda é o poder é de Deus. Paulo não tinha condições de curar aquelas pessoas, Paulo não tinha poder para realizar aquilo, mas o poder vinha de Deus, era o Senhor quem curava, o Senhor usava os lenços de Paulo. As pessoas pegavam um lenço e levavam para que pessoas fossem curadas, pessoas que não tinham acesso ao lugar onde Paulo estava. Esses lenços eram levados a esses enfermos e eles eram curados. E o texto nos diz, queridos, que o Senhor estava operando coisas maravilhosas diante as enfermidades fugiam de suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. E aí, meus amados irmãos, diante dessas duas verdades, de que a obra é de Deus e o poder é de Deus, nós nos deparamos com um relato interessante, no mínimo. Um grupo de judeus que vivia em Éfeso, que era uma espécie de caça-fantasmas espirituais, né? Caças-fantasmas ou caças-demônios. Eles viram o que estava acontecendo através de Paulo e começaram a tentar também invocar o nome de Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. E o texto diz que eles se depararam com um indivíduo que estava possuído de demônios e tentaram dar uma carteirada naquele demônio. Você sabe com uma carteirada, né? Você sabe de quem eu sou amigo. Você sabe com quem você está se metendo. Você sabe de quem eu sou filho. Sabe aquele tipo de carteirada para de alguma forma você ter acesso mais rápido. Você ter uma solução instantânea. Quem sabe uma autoridade policial lhe dê logo permissão para ir com seu carro do jeito que você está, mesmo com todas as irregularidades. A famosa carteirada. Esses 7 homens tentaram dar uma carteirada no demônio. Eles chegaram com a seguinte conversa: olha, saia dele, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. A quem Paulo prega. O demônio diz, o demônio responde: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. Agora vocês, quem são? E tome pé. Mas apanharam tanto do endemoniado. Foi uma camaçada tão grande que eles levaram. O demônio rasgou as roupas dele. Arranhou, feriu, bateu. Saíram dali, cheio de hematomas, de escoriações e sem roupa. Nus, vergonha, vexame. A cidade de Éfeso ficou sabendo daquilo, todo mundo tomou conhecimento daquilo, e diante do conhecimento daquilo, inclusive um temor grande a Deus começou a se instalar. Mas o que nós observamos, queridos, aqui
7 homens tentaram usar Deus em benefício próprio. Os motivos que estes homens, queridos, guardavam no coração para fazer aquele exorcismo não eram motivos santos, não eram motivos genuínos. Certamente inveja, certamente por vaidade, certamente por ganância. Eu quero usar Deus para chegar nos meus objetivos pessoais. Eu quero usar Deus, o nome de Deus, eu quero usar as coisas de Deus para conseguir o que eu quero. O meu interesse não está em Deus. O meu foco não é Deus. O meu alvo não é Cristo, como acabamos de cantar. O meu alvo é outro. Cristo é apenas um meio. Deus é apenas uma ponte para que eu possa chegar aonde eu quero. Para ter o que eu quero. Para conseguir o que eu quero. E, meus amados irmãos, nós sabemos que as mais perversas motivações podem sustentar inclusive boas ações, boas atitudes. Uma pessoa pode ajudar outra, pode estender a mão para outra com motivações erradas. Uma pessoa pode dedicar o seu tempo a um ministério, a uma igreja, a um serviço por motivações erradas. É possível fazer a obra de Deus por inveja. É possível fazer a obra de Deus, entre aspas, por ganância. Na verdade, usar as coisas de Deus por motivos espúrios. Paulo, inclusive, cita, queridos, que quando escreve aos Filipenses, que havia pessoas que estavam pregando o evangelho para tornar as prisões de Paulo mais duras, para piorar a situação de Paulo diante de suas prisões. Está lá no capítulo 1 de Filipenses. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, algo que eu acredito que vocês sabem. Deus não pode ser usado. Deus não é manipulado. Deus não é manipulável. Deus não está nas nossas mãos. Nós é que estamos nas mãos de Deus. Quando nós entendemos, queridos, que como igreja de Cristo, como remidos do Senhor, como lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos uma missão. Nós precisamos atentar para as motivações do nosso coração constantemente. O autoexame não pode acontecer apenas no domingo de ceia. O autoexame tem que ser diário. Senhor, me faz compreender, me faz, ó Deus amado, te servir com uma sinceridade, ó Deus amado, de coração e com um desejo genuíno de glorificar e de exaltar o teu santo, eterno e poderoso nome. Senhor, que eu não use a igreja, que eu não use o meu talento, o talento que o Senhor me deu, que eu não use, Senhor, a tua obra, que eu não use o teu nome para conseguir o que eu quero. Aí eu soube que fulano de tal é da igreja e ele vende carro, então eu vou logo ir lá chegar e dizer, já vou chegar com a paz do Senhor para ele, para ver se eu consigo um precinho mais em conta. E por aí vai, né, irmãos? Mas a obra é de Deus, o poder é de Deus. E em terceiro, queridos, é importante que nós compreendamos que a glória é de Deus. São essas 3 lições que eu vejo nessa passagem. A obra é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Porque vejam só, o fato de que aqueles 7 homens levaram uma surra do demônio porque não conseguiram
imitar o que Paulo fazia, não conseguiram replicar aquilo que Deus na verdade fazia através de Paulo. Isso levou a comunidade de Éfeso a entender que o que estava acontecendo através de Paulo era algo que só acontecia através de Paulo, porque Deus estava usando ele. Deus estava agindo, a obra era de Deus, o poder era de Deus e a glória, irmãos, era de Deus. Por quê? Porque a passagem nos mostra que diante do que aconteceu, diante tanto do que Deus estava fazendo através de Paulo, bem como diante do que Deus não fez através daqueles 7 homens, porque veja só, Deus não é glorificado apenas através do que Ele faz, mas Ele é glorificado também através daquilo que Ele não faz. Deus é digno de glória também quando Ele não cura. Deus é digno de glória quando Ele não atende a oração do jeito que você quer que Ele atenda. Deus é digno de glória quando Ele não resolve do jeito que você espera, ou no tempo que você espera, ou não faz aquilo que você espera. Deus é glorioso e digno de glória, não apenas pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele não faz. E vejam, queridos, que o povo de Éfeso começou a glorificar a Deus, tanto pelo que Deus fez através de Paulo, como pelo que Deus não fez através daqueles 7 filhos de Seva. Porque olha o que produziu isso. Versículo 17: veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. A glória de Deus, irmãos, a glória é de Deus, e vejam que diante do que Deus fez e diante do que Deus não fez, Ele foi temido, engrandecido e crido. Repita, diga: Ele foi temido, engrandecido e crido. Diante do que Deus fez e do que Deus também não fez, a glória foi atribuída a Ele, queridos, porque nós vemos que Ele foi temido, pois veio temor sobre todos eles. Ele foi engrandecido, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, diz o versículo 17. E no versículo 18, Jesus foi crido. Pessoas se converteram a Ele, pessoas creram no eterno Filho de Deus, no Verbo que se fez carne, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, pois o texto diz, no versículo 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. O que identifica que essas pessoas realmente nasceram de novo e creram? Confissão, arrependimento e santificação. Confissão. Muitos dos que creram vieram confessando. Arrependimento, denunciando publicamente as suas próprias obras. Santificação, versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Éfeso era uma cidade idólatra, mística, pagã. Era uma cidade que venerava as religiões místicas. Havia pessoas interessadas em magia, que desenvolviam a sua religião em torno disso. E os livros dessa religiosidade pagã eram caríssimos. O texto diz que aqueles irmãos que se converteram e que, portanto, em uma expressão de conversão genuína, foram conduzidos à confissão, arrependimento e santificação, eles abandonaram essas práticas idólatras e pagãs e decidiram queimar. O valor foi de 150.000 denários. Sabe o que significava isso? Os salários de um ano
de 150 trabalhadores. Os salários de um ano de 150 trabalhadores queimados em reconhecimento de que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. E meus amados irmãos, o que nós aprendemos no versículo 20, que nos diz assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu quero encerrar esta reflexão dizendo para os irmãos que quando a palavra de Deus cresce e prevalece, o engano e o pecado é deixado para trás. Quando a palavra de Deus cresce e prevalece dentro de você, ela arrasta para fora de você, ela varre de você o que não agrada a Deus. E tudo isso acontece, queridos, porque a obra é de Deus, o poder é de Deus e a glória também é de Deus somente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, conscientes de que a obra é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus, a minha atenção se volta para o Senhor nesse momento. A minha dependência se dirige a Ele, porque o meu desejo diante do Senhor é que Ele levante no nosso tempo uma geração de jovens como David Brenner, jovens que compreendam que são peregrinos nesse mundo estranho e hostil. Irmãos, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós precisamos nos descolar desse mundo. Nós precisamos nos desapegar dos valores dessa vida. Que Deus levante, assim é a minha oração, uma geração de jovens, de homens, de mulheres como David Brenner, capazes de sinceramente, piedosamente, dependentemente orar como ele. Jovens que tenham coragem de dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me até os confins da terra, se esta for a tua vontade, até um lugar onde inclusive sequer eu encontre algo que se chame conforto. Envia-me até para a morte, se for no teu serviço, se for para a promoção do teu reino. Que Deus levante em nosso meio pessoas cujo maior desejo seja serem instrumentos nas mãos de Deus. Que o seu maior desejo seja: Deus me usa. Deus me usa. Aonde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, Deus me usa. Eu vou encontrar sentido para a minha vida. Meu coração vai ser tomado por uma plenitude existencial se eu estiver no centro da tua vontade, sendo usado pelo Senhor. Que tal a partir de hoje você não resistir mais ao seu chamado?
Que tal a partir de agora o seu coração se quebrantar e não mais se endurecer, e você então dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não vou mais fugir. Eis-me aqui. Me usa, Senhor. Onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Meu querido, você pertence a uma comunidade. Você hoje pertence a uma comunidade, a uma igreja local. Você deve viver o agora, servindo a Deus agora, sendo usado por Deus agora, na comunidade em que você está. Tem gente que fica de braços cruzados, esperando um dia ser usados por Deus em um lugar distante, em um país distante, enquanto há algo para ser feito aqui, enquanto há algo para ser feito dentro da sua casa, no seu lar, no meio da sua família, na sua igreja local, com tantas áreas de serviço que precisam ser preenchidas, com tantas coisas que precisam ser feitas, e algumas estão esperando gente que um dia diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor, aqui estamos em Tua presença, Senhor, diante do Deus que tudo vê. Nossa alma está nua e patente diante dos Teus olhos. Nossas ações são conhecidas, mas as nossas motivações também. Os pensamentos e intenções do nosso coração são desvendados pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Não conseguimos nos esconder de Ti, Senhor. Não podemos fugir da Tua presença. Deus, o Senhor está agindo, o Senhor está realizando a sua obra sobre a terra, o Senhor está edificando o seu reino através de pessoas comuns, falhas, imperfeitas, pecadores em processo de aperfeiçoamento, como nós. Que o nosso coração se abra e que a nossa vontade se curve diante da Tua, Senhor, e que o nosso coração, cheio de convicção, se disponha a buscar com toda a intensidade, em oração, em jejuns, em serviço ao Senhor, sermos usados pelo Senhor, sermos instrumentos em Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, porque a obra é Tua, o poder é Teu e a glória pertence somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém.